Senhoras e senhores deputados, era sabido, e o Governo e o Partido Social Democrata foram sempre transparentes em relação a esta matéria, que o processo de ajustamento económico e financeiro a que o país se decidiu submeter para evitar a bancarrota e poder voltar ao crescimento iria ter um impacto incontornável no aumento do desemprego, sobretudo nos primeiros anos do programa. Um aumento que, convém lembrar, não começou há um ano atrás, mas antes se veio a acentuar com uma tendência crescente e imparável na última década, isto é, mesmo antes do eclodir da crise em finais de 2008. O Instituto Nacional de Estatística estimou para o primeiro trimestre do ano uma taxa de desemprego de 14,9%, que afeta mais de 800 mil pessoas. Mas é entre os jovens que a dimensão do desemprego atinge proporções mais graves, chegando em abril a atingir 36,6%. Um problema que atinge não apenas os jovens com níveis mais baixos de escolaridade, mas também e cada vez mais os jovens com formação superior. Como tem sido repetidamente dito, nunca Portugal teve uma geração tão preparada e qualificada. E este é um ativo de que nenhum país pode prescindir. O combate ao desemprego em geral e ao desemprego jovem em particular é, por isso, um imperativo e uma prioridade não só para o Governo, mas para toda a sociedade portuguesa. Mas, senhores deputados, se o efeito negativo no desemprego era antecipável e inevitável, isso não significou nunca, nem para o Governo, nem para esta maioria parlamentar, que não haveria nada a fazer e que o melhor seria baixar os braços. Muito pelo contrário. Consciente desde o primeiro minuto da gravidade do desemprego em Portugal, foi desde logo implementado um vasto conjunto de medidas, acordadas também em sede de concertação social, para atacar o problema nas suas duas frentes. Por um lado, estimular a empregabilidade através de medidas ativas de emprego, entre as quais destaco o programa Estímulo 2012, que apoia financeiramente as empresas que contratem desempregados, comparticipando a sua remuneração em 50%. E, por outro lado, criar medidas de proteção social para apoiar o número crescente de portugueses que se encontram em situação de desemprego. Realço aqui, por exemplo, a majoração de 10% do subsídio de desemprego para casais em que ambos os cônjuges estejam desempregados, que ajuda a minorar o drama do desemprego no dia-a-dia de milhares de famílias. Muitos dos senhores deputados se têm perguntado sobre o que está a fazer o Governo para combater este flagelo social. Muitos dos senhores deputados se têm questionado sobre que estratégia tem o Governo para ultrapassar este grande obstáculo para a evolução da economia portuguesa. Pois bem, senhores deputados, um problema desta dimensão é um problema estrutural, que exige uma reforma estrutural. Necessita de ser ponderado para que se encontrem soluções que subsistam no médio e no longo prazo. Porque não queremos apenas remendar os números, queremos corrigir definitivamente este problema e ajudar os portugueses a trabalhar e, sobretudo, a nossa juventude a ter uma perspectiva de futuro mais animadora e sustentada. O programa Estímulo Jovem, que hoje o Governo apresentou, é a resposta ao desafio lançado pela Comissão Europeia no passado dia 30 de janeiro. É um programa dirigido aos empregadores e aos desempregados, que visa criar condições para a criação de postos de trabalho de longa duração, que aposta na formação e qualificação dos jovens portugueses para os dotar das competências necessárias para ingressar no mercado de trabalho e que pretende explorar eficientemente todas as perspectivas de financiamento no âmbito dos fundos comunitários. Terá um fundo de mais de 344 milhões de euros, oriundos da reprogramação e maximização do Fundo Social Europeu e do FEDER, e cobre um universo de cerca de 90 mil destinatários. Em linhas gerais, e pela informação já veiculada pelo Governo,
O Impulso Jovem assenta em 3 pilares: estágios profissionais, apoio à contratação, formação profissional e empreendedorismo e apoio ao investimento direcionado para as empresas. No âmbito do primeiro pilar, pretende-se fortalecer uma nova abordagem do Passaporte Emprego, tornando mais abrangente no número de beneficiários e reforçando a especialização na sua aplicação. Dirigido a desempregados entre os 18 e os 25 anos, faculta-lhes a incorporação em qualquer empresa com ou sem fins lucrativos do setor dos bens transacionáveis. Os únicos encargos para o empregador serão o subsídio de alimentação e transporte, seguro de acidentes de trabalho e contribuições para a taxa social única. E de forma a contornar a precariedade, prevê-se ainda um mecanismo de estímulo à contratação sem termo com a atribuição de um prémio de integração de montante idêntico ao atribuído durante o estágio. Ao nível do segundo pilar, várias são as medidas. Destacaria algumas. A primeira, o apoio à contratação por via do reembolso das contribuições para a Segurança Social. Outra medida que gostava de destacar é o projeto de empreendedorismo jovem, CUP Jovem, que constitui um apoio célere às iniciativas de criação de autoemprego, apoiando a criação de cooperativas de financiamento direto por cada cooperante. Aqui gostava de sublinhar em particular as cooperativas agrícolas, que para além de revelarem a mais-valia de promoverem o desenvolvimento de uma cultura de solidariedade, são cruciais para alcançarmos mais coesão territorial. E destaco ainda a criação de um Programa Nacional de Microcrédito, que tem alcance para além da população jovem desempregada, mas que contém mecanismos pensados para esta faixa etária. Esta é uma clara aposta na criação de condições de autoemprego na juventude, como meio de renovação económica e de criação de oportunidades, que visa valorizar a coesão social e a coesão territorial. Senhores deputados, este plano estratégico será ainda monitorizado mensalmente com os parceiros sociais para avaliar e adequar a sua execução. O Plano Impulso Jovem é incontestavelmente uma boa notícia, não apenas para os jovens desempregados e para as empresas, mas essencialmente uma boa notícia para o país. Espero, sinceramente, que seja também uma boa notícia para todos os senhores deputados e, em especial, também para os deputados que integram as bancadas da oposição. Os portugueses estão unidos e motivados no esforço de retirar o país da situação grave em que se encontra. Seria um sinal político incompreensível e muito pouco responsável se o Parlamento não comungasse, nem convergisse nos objetivos que as medidas do Plano Impulso Jovem preconizam: combater o desemprego, dar oportunidades de trabalho aos jovens, impulsionar a competitividade das empresas, dinamizar a economia. Este não é um tempo do bota abaixo só porque sim. Esta não é uma matéria para calculismos partidários estéreis. Os desempregados não precisam de ver a sua difícil situação instrumentalizada como arma de arremesso político, como alvo de toda a demagogia. O que os desempregados precisam é de soluções. O que os desempregados precisam é de ação. E é nisso que nós estamos concentrados. Disse.